Hey, você aí do outro lado, tem dias que a gente só quer um livro que nos abrace. Então, hoje eu trouxe uma lista de 10 livros que são ótimas companhias para aqueles dias mais ansiosos, aquela literatura de conforto. No vídeo anterior eu mencionei em como e por que a literatura me ajuda a lidar com a minha ansiedade, apaziguar aqueles dias ruins e tensos. E eu nem falo de livros de autoajuda. Quando eu não estou bem, eu não gosto muito de uma literatura muito pesada. Eu gosto de algo mais leve, mais introspectivo e que me faça refletir de uma maneira mais superficial. A literatura certa, na hora certa, é um respiro. Teodoro indica. O Lugar, de Annie Ernaux, escritora francesa fantástica, ganhadora do Prêmio Nobel pelo conjunto da obra. Nesse livro aqui, O Lugar, ele é uma memória delicada sobre a perda do pai, escrita com a crueza e a precisão emocional que só a Ernaux sabe fazer. É um livro íntimo e breve que fala de pertencimento, classe, tem uns toques talvez de feminismo que ela gosta muito de abordar em sua obra, e o silêncio familiar. Essa edição aqui é da editora Fósforo, que eu gosto muito do material. Ela tem um cuidado muito grande com as folhas, né, o papel, todo o projeto gráfico é fantástico. Todos os livros da Fósforo vêm com marca-página também, que é bem diferente do comum. Então, além da literatura de qualidade que a editora Fósforo fornece, né, traduz e traz para o Brasil, ela também tem um projeto gráfico muito legal e um cuidado muito grande com os seus livros. O Lugar é um livro bem simples, bem pequeno, em torno de 60 páginas, muito curtinho, você lê numa tarde ou em 2, 3 dias, é bem curto mesmo, mas ele realmente é um livro que talvez pode virar sua literatura de conforto, porque é um livro que fala da memória do pai. Ele é escrito naquela técnica de fluxos de pensamento, né? Então a coisa vai fluindo, às vezes não tem uma ordem cronológica muito certa, as coisas vão e vêm, né? Em alguns momentos ela começa já o livro com a morte do pai e depois ela volta no tempo contando a história dela desde criança na cidade no interior da França, a relação do pai com a língua, a relação até mesmo do seu avô com a língua, com a situação, com a sociedade, como a sociedade vai avançando e desenvolvendo tecnologicamente, como essas pessoas do interior, que é o caso da família dela, vão lidar com tudo isso. Então é um livro pequeno, mas é que fornece realmente talvez um pouco da visão histórica desse local e também uma visão profunda dessa sociedade, né, do interior da França, como eles lidam com a linguagem, e também fala muito dela como escritora, como ela chega no ponto de chegar a escrever esse livro, de virar uma escritora, estudar, né, literatura, línguas e etc. Então é um livro que eu recomendo muito, é uma das minhas, talvez seja a minha leitura do ano, uma das leituras mais fascinantes que eu tive esse ano até o momento. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, de Haruki Murakami, escritor japonês fantástico, com a obra super extensa, considerado aí um dos grandes escritores da literatura moderna. Nesse livro aqui a gente tem um reencontro inesperado com o passado que leva o nosso protagonista Hajime, que significa começo em japonês, a questionar tudo. É uma história melancólica e suave sobre desejo, escolhas e o que poderia ter sido. É um livro super introspectivo. Haruki Murakami é um escritor muito sensível, com a prosa curta, não curta, mas de frases curtas, né? Frases bem curtinhas, então é uma prosa que anda super rápido. Os capítulos também são de forma bem curta. Tem algumas cenas mais picantes, vamos dizer assim, no livro, mas o foco não é esse, o foco é realmente a introspecção do personagem e é realmente o tipo de literatura que pode te servir para uma literatura de conforto, porque é um livro que não tem muita tensão, nem um conflito muito grande ou aparente, é realmente algo muito leve, que a gente vê a vida do protagonista passando, ele lidando com essa sombra do passado, que é uma mulher que ele conheceu quando criança e foi o momento mais feliz da vida dele, e ele tem que lidar com esse sentimento pelo resto da vida, até que no futuro, quando está casado, com filhos, sendo bem sucedido com o seu bar de jazz. Então é um livro muito interessante que mostra um pouco da sociedade japonesa também, quando ele é criança e
crescendo, e também essa questão, a gente está falando de outro livro aqui que também, no outro O Lugar é um livro biográfico realmente, né, uma autobiografia, algo real. Esse aqui não é algo real, mas realmente se aproxima muito de algo que poderia ter acontecido na vida de qualquer um de nós. Então é um livro fascinante, foi a minha primeira leitura de um livro de ficção do Haruki Murakami e eu gostei bastante e espero em breve poder ler mais livros dele, que o Norwegian Wood é o próximo da minha lista. Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, do nosso querido C.S. Lewis, grande escritor inglês. Aqui a gente tem a edição fantástica da HarperCollins, que eles lançaram recentemente, com ilustração, a bordinha aqui é pintada, cada livro é de uma cor, são as ilustrações, eu creio, que originais. A folha também, um cuidado muito grande, um projeto gráfico magnífico da HarperCollins que eles fizeram aqui com Crônicas de Nárnia. O livro se trata do prelúdio das Crônicas de Nárnia e ele nos convida a enxergar o nascimento desse novo mundo que é Nárnia. É uma fantasia muito, muito leve, sem conflito quase nenhum, encantadora, que toca em amizade, curiosidade e coragem. Esse aqui, na ordem cronológica dos eventos que acontecem em Crônicas de Nárnia, esse seria o primeiro. Não é o primeiro livro que o C.S. Lewis escreve nas Crônicas de Nárnia. Esse aqui, se não me engano, é o quarto livro que ele vai escrever. O primeiro é O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, eu não lembro a ordem, que é um livro muito legal também. Esse livro aqui acaba sendo o meu favorito porque ele nos apresenta esse universo. É também um livro que eu considero de conforto, porque é uma leitura infanto-juvenil, então ela já é leve só pelo seu nicho, pela categoria que ela abrange, a faixa etária que ela abrange. É uma fantasia muito bonita. E também a construção desse mundo de Nárnia, que é um mundo que eu acho muito aconchegante, né? Ele não tem tanta tensão assim nos seus livros, né? O C.S. Lewis é uma literatura mais branda, eu diria. E O Sobrinho do Mago é o mais brando de todos. É realmente super leve, bem tranquilo de ler. É rápido a leitura também. Eu acho um livro muito legal para quem está querendo começar a ler fantasia. Eu, quando li Crônicas de Nárnia, eu sou chato desde criança, eu não li na ordem cronológica dos eventos. Eu quis ler na ordem que o escritor escreveu. Então eu comecei com O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, acho que agora acertei o nome, e fui na ordem que o escritor tinha escrito. Depois eu reli na ordem cronológica e funciona das duas maneiras, funciona muito bem. Eu indico muito essa versão da HarperCollins pelas ilustrações, pelo projeto gráfico, que é muito bonito. Eles têm uma versão também gigante que eu achei que é aquela que você põe na mesa assim, vai ser excelente, um enfeite magnífico. E essa aqui vem no box, é um box muito bonito, com muito cuidado, como vocês podem ver, capítulos curtos. É um livro que dá muito prazer, não só de ler, mas também toda a parte sensorial que a literatura nos oferece, que é aquela meditação que eles chamam de sensorial. Isso aqui também pode te ajudar nos dias ruins a apaziguar um pouquinho da sua ansiedade. Eu não podia deixar de fora O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, um dos meus livros favoritos, o meu livro do coração. É um livro fantástico. Sabe aquele livro ou aquela série que você assiste num dia ruim, aquela série de conforto? No meu caso é The Office e Star Trek. Na literatura é O Hobbit, é um livro muito, muito legal, muito bem escrito. Nos introduz na Terra-média com os hobbits, é uma aventura super divertida e leve, tem conflito, tem ação, tem aventura, mas tudo de uma maneira super leve, né? A história que o Tolkien afinal contava para os seus filhos antes de dormir. Se você não conhece o Hobbit, a sinopse é o seguinte: a jornada de Bilbo Bolseiro nos lembra que até os mais introvertidos, tímidos, têm um herói dentro de si. Aventura, humor e encantamento é uma história que acolhe com cada página. Então aqui a gente tem o nosso pequeno hobbit que é convocado pelo Gandalf e a companhia dos anões para ir lá tentar roubar o tesouro do dragão Smaug. Na verdade, roubar o tesouro que ele roubou dos anões. Então é uma aventura super simples, né? Aquela aventura como se fosse o resgate da princesa, que no caso o resgate do ouro do dragão. Então é uma aventura muito legal, eu recomendo muito, já falei muito de Hobbit aqui no canal, então vocês sabem que é um dos meus livros favoritos, minha literatura de conforto, e eu tenho certeza que vai fazer vocês crescer um pouquinho dos seus problemas e você vai emergir na Terra-média e se apaixonar por esse lugar. Meus dias na livraria Morisaki de Satoshi
Igisawa. Eu já mencionei esse livro anteriormente no canal porque é um livro muito leve, ele está dentro de uma categoria que é essa literatura, séries, animes no Japão, tem muito, né, na Coreia também, que são aquelas séries, livros, histórias, né, que são uma história de conforto, que não tem muita tensão. Aqui é diferente do Murakami, do livro do Murakami, que o Murakami realmente é uma história mais introspectiva que vai fazer você refletir. Essa aqui não é um tipo de história que te faz refletir tanto assim. Vocês podem ver que a minha capa está destruída, porque o meu querido Manju, ele acabou destruindo. Esse livro aqui eu dei para a Michelle, a minha esposa, de aniversário, porque ela gosta também desse tipo de literatura, apesar que ela lê de tudo que ela encontra. A sinopse é a seguinte: uma jovem em crise encontra consolo entre os livros e as xícaras de chá numa livraria japonesa, né? Uma espécie de sebo. Um conto leve e nostálgico sobre recomeços e pequenas descobertas. Se você ama literatura, livros, esse livro é perfeito para você, porque a protagonista mora no bairro Jinbucho, no Japão, que é o bairro com maior concentração de livrarias no mundo, uma livraria atrás da outra, sebos super específicas, bem nichadas, e ela vai morar nesse lugar, não é uma pessoa que está acostumada a ler, e ali ela aprende o amor pela literatura. Então é um livro muito legal de ler, em que ela passeia pelo Jinbucho, ela vai nas cafeterias e ela está sempre lendo. Então é um livro que te traz muito conforto ao ler. Todos os livros mencionados no vídeo de hoje estão em uma listinha no primeiro comentário fixado com o meu link de afiliados na Amazon. Ao comprar um desses livros, se você se interessou, que só tem livro muito legal, se você se interessou por um desses livros, compra usando o meu link da Amazon, que assim você ajuda o canal sem pagar nada a mais por isso. Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway, livro fantástico. Outro livro também que esse aqui realmente a gente não tem conflito nenhum, é só o Hemingway contando a sua vida. Outra autobiografia, a primeira que a gente teve foi O Lugar, da Annie Ernaux, que se passa na França, né, uma escritora francesa. No caso do Hemingway, o livro se passa na França quando ele se muda para Paris na década de 20, e aqui ele narra a sua vida ali, as dificuldades, porque ele era pobre, com a sua esposa, com um filho, morando num apartamento minúsculo, menor que esse quarto aqui, com a esposa dele. Tinha um problema de vício em aposta de cavalos e também com bebida, ele bebia muito. Ele apresenta um pouco do seu processo e também das pessoas que ele conhece, assim, famosas na época, que viviam em Paris, que Paris era esse centro artístico do mundo da época do 1920. Então ele vai encontrar também o Fitzgerald, na época que ele está escrevendo o Grande Gatsby. Então é bem legal, não só ele contando as histórias da vida dele, as coisas que ele passa, os cafés que ele frequenta, os bares, as ruas e tal, mas também todos esses encontros com os autores, músicos famosos, artistas famosos da época. Então é muito legal, é um livro super prazeroso de ler, é uma literatura de conforto realmente. Então, uma sinopse mais bonitinha, melhor que a minha aqui: memória dos anos 1920 em Paris, onde a arte e a boemia se misturam em cenas saborosas, reflexões sobre a vida e a escrita. É uma carta de amor à juventude e à criação. Paris é uma Festa é um livro fantástico, eu recomendo sempre. Quer ler Ernest Hemingway, não quer ler um livro mais tenso dele ou mais introspectivo? Começa pelo Paris é uma Festa, que eu tenho certeza que, além de você se apaixonar por literatura, pela escrita do Hemingway, você vai querer muito ir visitar Paris. Eu tô louco para fazer essa viagem. Assim que puder, eu quero ir em todos os lugares que o Hemingway menciona aqui no livro. Shuna's Journey, de Hayao Miyazaki, um grande diretor e animador japonês. Talvez você o conheça pelos filmes do estúdio Ghibli, né? Totoro, A Viagem de Chihiro, mas ele também fez mangás. Tem esse livro ilustrado que é fantástico. É um dos meus criadores mesmo, né? Não só diretor, mas no sentido de contador de história. Ele é o meu artista favorito de todos os tempos. Eu gosto muito do trabalho dele e do modo que ele raciocina ao fazer arte, apesar que ele é o caos criativo encarnado em pessoa. Esse livro aqui é muito bonito. Se você não sabe qual é a história desse livro aqui, é uma fábula visual riquíssima com temas ecológicos e humanos. A beleza das ilustrações e a simplicidade na narrativa criam uma leitura quase meditativa. Como vocês podem ver aqui, é belíssimo, é um livro belíssimo, eu recomendo muito. Esse aqui você só vai conseguir na Amazon
Não, na Amazon brasileira mesmo. Achei que eu tinha comprado na Amazon americana, mas não foi. Só que você vai conseguir ele em inglês. Você pode conseguir a versão em japonês, se você ler em japonês, mas você não vai ter uma tradução em português. Aqui a gente está com a edição muito legal da editora... Eu tenho que consultar, porque eu não lembro. Da editora First Second Books. Eu não conhecia a editora, mas achei um trabalho sensacional que eles fizeram com esse livro aqui. Olha para vocês verem a delicadeza das ilustrações, tudo feito à mão. Aqui não tem nada de IA, tá, gente? Isso aqui é tudo, na época não tinha como também, né? Mas olha a beleza das ilustrações do Hayao Miyazaki, tudo em aquarela. Ele ama trabalhar em aquarela. Aqui a gente vê a qualidade do Miyazaki e como ele entende realmente de cinematografia, né? De movimentos. Quando tem as cenas de ação, parece que você está assistindo um filme e não lendo um livro ilustrado. Então é um livro realmente de conforto. Eu adoro folhear isso aqui, ficar analisando as ilustrações. Eu já li ele 2 vezes seguidas. É um livro muito, muito legal, com um universo muito curioso, com personagens muito legais, e é como se fosse um livro pré-Náusea e o Vale do Vento. Se você já viu o filme Náusea e o Vale do Vento, do Hayao Miyazaki, isso aqui é como se passasse dentro desse universo, sabe? É como se fosse uma história ali dentro, porque é bem parecido, é um mundo distópico e tal. Se você não conhece, eu recomendo muito. É um livro um pouquinho mais caro dos que tem aqui na lista, porque é um livro que vai ser importado. Ele é em inglês, tem essa barreira aí da língua, mas se você ama ilustração, vale a pena só pelas ilustrações. Eu recomendo muito esse livro do Hayao Miyazaki. E também, se você nunca assistiu nenhum filme do Estúdio Ghibli, tá perdendo tempo. Vai assistir O Menino e a Garça, que é a sua obra-prima. Vai assistir o Meu Vizinho Totoro, é meu filme de conforto também. Confesso que já assisti, eu acho que mais de 15 vezes. E também Viagem de Chihiro, Vidas ao Vento, Ponyo. Ponyo é fantástico. Então, se você gosta de animação, gosta de um filme leve, divertido e super criativo, vai assistir alguma coisa do Hayao Miyazaki ou vai ler o Shuna's Journey. O link está aí no primeiro comentário fixado também. Agora, vamos para o mestre do cinema americano, das séries de TV americana, David Lynch. Esse também é um dos meus criadores favoritos. Eu adoro o Hayao Miyazaki. Eu acho que o David Lynch está pau a pau ali em quem eu gosto mais em termos de contador de história. O David Lynch faleceu, né, no começo desse ano, depois lá dos incêndios em Los Angeles. Esse livro aqui é um livro de não ficção, mas não é também um livro de autoajuda. É um livro que é parte diário espiritual, parte ensaio criativo. O Lynch fala sobre meditação, criatividade e os mistérios da mente. É um mergulho calmo em como lidar com o caos interior. É um livro muito legal, não é a melhor edição do mundo, não gosto muito dessas páginas brancas, mas são capítulos super curtinhos. Esse aqui eu comprei no sebo, tem até a dedicatória para um Rodrigo. Eu sou Rodrigo também, mas esse aqui é outro Rodrigo, acho que é Rodrigo Arnaus, não sei, se você é Rodrigo Arnaus. Na verdade é para o Felipe, né? Quem escreveu foi o Rodrigo Arnaus deu para o Felipe. Se vocês estão assistindo esse vídeo, comenta aí, comprei lá no sebo do Messias. É um livro muito legal, em águas profundas, criatividade e meditação. Então ele fala muito sobre criatividade, é um tópico, né, muito presente aqui no canal, porque eu adoro esse tópico da criatividade, por isso que eu tô lendo ainda, não terminei, esse livro do David Lynch. É realmente um livro de conforto, porque ele fala muito de meditação, ele fala de coisas que vão te ajudar com ansiedade, porque o David Lynch lidou muito com isso, ele lidou muito com ansiedade, com depressão, com burnout, e depois ele conseguiu sanar esse problema através de meditação e através de várias outras técnicas e coisas que ele fazia no seu dia a dia. Se você vê as entrevistas dele, você vê que é um cara super calmo. Se você for no canal do YouTube dele, isso é a melhor coisa que tem na internet. Vai lá no YouTube do David Lynch, acho que o nome tá Teatro de alguma coisa. Tem alguns curtas-metragens que ele fez pro YouTube, tem um álbum musical que ele fez também, com uma parceria com a cantora, e tem o Weather Report, que ele ficava todo dia falando o tempo, que era o tempo do dia, que ia fazer sol, temperatura e etc, e falava algumas frases malucas lá, ou algumas frases de motivação. Então é um livro muito legal. Você não precisa gostar do David Lynch. Se você gosta do assunto criatividade e o fazer artístico, o processo de um artista,
gabaritado, né, como David Lynch, eu recomendo muito Em Águas Profundas. É um livro baratinho e que você vai ler numa sentada. Macanudo, de Ricardo Liniers. Aqui a gente tem um dos meus quadrinhos, das minhas tirinhas favoritas. Aqui eu tenho a coleção quase completa, falta só um volume, que é o volume 3, que eu ainda não consegui. Sai pela Sarabatana Books, eles fazem um trabalho muito legal, só que é difícil encontrar esses livros. Foi bem difícil completar essa coleção aqui. Sarabatana, por favor, volume 3, estou precisando. E a gente tem também aqui, que é do Liniers, da época que ele fazia quadrinho para o jornal também, que é o Bonjour, que é uma coleção, tem a ver com Macanudo também. Eu só queria mostrar para vocês esses livros todos que eu tenho aqui do Liniers. Macanudo é uma série de tirinhas que ele publica no jornal, não sei se ele publica ainda, faz tempo que eu não acompanho nas redes sociais. Eu até cheguei a conhecer ele pessoalmente, é uma pessoa fantástica, ele foi num evento em Brasília, até eu tinha uma tirinha, agora eu vou contar aí, eu tinha uma tirinha, uma série de tirinhas que chama Lunático Rumo a Lugar Nenhum, que eu fiz realmente muito inspirado pelo Macanudo, porque eu era muito fã, e eu acabei fazendo uma tirinha, e nesse evento eu consegui encontrar com ele, entregar a tirinha para ele, tirei foto, conversei com ele um tempão, tem aqui alguns livros assinados por ele também com dedicatória e tal. Então é um dos meus autores favoritos, são tirinhas poéticas, surreais e bem-humoradas que capturam, né, o absurdo e a beleza do cotidiano. É uma leitura perfeita para quem quer sorrir com o inesperado, com a surpresa, com as loucuras que ele tem aqui. Se você gosta de tirinhas, é aquele tipo de livro que você vai ler antes de dormir sempre, sabe? É aquele tipo de livro que você vai ficar com ele na sua mesa de cabeceira, você não precisa nem comprar mais de um volume, porque só um volume é suficiente para você ler umas 10 vezes e sempre dar risada e se surpreender e ainda te causar reflexão, porque tem algumas tirinhas que são bem reflexivas, né? As tirinhas, né, de jornal, elas têm também essa característica da reflexão, de tocar em pontos políticos, sociológicos e filosóficos também. Wonder Book, de Jeff Vandermeer. Esse aqui é um livro de não ficção, né? Mas não é uma autobiografia, é um guia ilustrado sobre criatividade para narrativas de ficção, né? Histórias de fantasia e ficção científica, etc. Mas, mesmo que você não seja escritor, não tenha aspiração em escrever nada algum dia, você é um artista ou só uma pessoa que usa criatividade no seu trabalho, esse livro aqui, ele é ao mesmo tempo lúdico e profundo, e ele inspira a imaginação mesmo para você que não é escritor. Então é um livro que eu indico muito, ele apesar de ter um preço mais elevado, porque ele é um livro que não tem tradução para o português também. É outro da lista aqui que você só vai encontrar ele em inglês. É um livro muito legal, como vocês podem ver, ele é todo ilustrado com várias ilustrações diferentes, porque ele utiliza vários artistas diferentes. Então ele mostra que desde o começo das novelas góticas, né, até as coisas atuais, space opera, fala do cinema aqui, Star Wars, o gênero de horror, gênero de espada e feitiçaria, né, Tolkien, fantasia. Então ele pega e resume aqui a história não só da ficção científica, mas da literatura de fantasia, literatura especulativa, como se chama hoje em dia, que agrupa todos esses gêneros mais fantasiosos. Os livros não curam minha ansiedade, mas me lembram que existe um mundo além dela. E isso às vezes é tudo que eu preciso. Uma história para escapar ou para me reconhecer. A literatura me ajuda a seguir, mesmo quando a mente tenta parar. E se você sente o mesmo, saiba que há sempre um lugar silencioso esperando por você entre duas páginas. Se você tem um livro que te acalma, deixa aqui nos comentários. E se quiser mais conversas como essa, se inscreve no canal ou simplesmente abre um livro hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!